Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz e eu queria trazer uma mensagem nesta manhã que falasse ao teu, como falou ao meu coração. Estava lendo um texto aqui no livro de Filipenses 1, capítulo 1, do versículo 12 ao 19, e ali Paulo fala sobre as prisões dele, em que muitas pessoas usou aquele momento para pregar o evangelho, muitos pregavam por inveja, porfia, muitos pregavam para engrandecer-se pelas suas prisões. Então, de certa forma, de diversas maneiras, o evangelho era pregado, e muitos faziam isso até para machucar o apóstolo Paulo, mas ele disse que importa que o evangelho esteja pregado. Então, eu queria iniciar esse vídeo, passar esse vídeo aqui para você dar uma olhadinha nele, para você ver uma situação aqui em que, nessas festividades de 4 dias de carnaval que teve, iniciou-se com uma briga, até num bairro da Baixada, onde eu morei por alguns anos, e me mandaram esse vídeo, para você ver como agem as pessoas que não conhecem o Senhor. Agem competindo, brigando, disputando áreas, e uma situação que infelizmente tem acontecido no meio do povo cristão, onde inicia-se um ministério, e outro ministério, às vezes, por inveja, vamos dizer assim, quer desconhecer ou desrespeitar outros ministérios, porque a pessoa age como se fosse um monopólio. Então, isso ao longo desses 40 anos, eu tenho visto muito isso acontecer, e chega até ao meu conhecimento notícias de que, em alguns lugares, irmãos estão sendo desrespeitados, porque líderes de outros ministérios maiores pensam ter o monopólio do evangelho. Com isso, eu posso pregar, só a minha igreja pode pregar. Às vezes as pessoas recebem visita, mas não correspondem também visitando, não dão paz do Senhor, quando se cumprimentam é muito mal um bom dia. Então, nesse momento que você possa estar meditando nessa palavra, de repente já passou por isso, e eu queria, inclusive, contar um fato de que, certa feita, um homem muito rico, tinha 2 filhos que cresceram, ele era um rico fazendeiro, e os 2 filhos quiseram seguir o seu exemplo. Passou-se os anos, aquele senhor morreu, e os 2 irmãos herdaram toda a sua fortuna. O sítio era dividido por um riacho no meio dele, muito lindo, águas claras, e morava um filho de um lado, outro do outro. O mais velho morava à direita e o mais novo à esquerda. E faziam sempre confraternizações, viam parentes, amigos, tinha muita festa naquele lugar. E certa feita, houve um pequeno impasse, algo que não foi resolvido, e ali criou-se uma dificuldade de relacionamento entre eles, e o mais velho ficou com muito ódio do mais novo, não quis conversar mais, ficaram 2 anos sem conversar um com o outro, e passou-se o tempo, a raiva aumentou, não tinha explicação para aquela situação, mas a raiva cada vez aumentava mais. O mais velho procurou saber na cidade onde tinha uma pessoa que construísse e trabalhasse com madeira. Ele queria fazer um muro de 7 metros de altura, para definitivamente cortar o relacionamento com o irmão mais novo. O moço veio e ali ele combinou com ele: olha, tem madeira no celeiro à vontade para fazer esse muro na extensão desse riacho, e meu capataz está aí para lhe dar apoio. Eu vou ter que ir à cidade comprar gêneros para a fazenda, e eu vou chegar aqui à noite, mas que o senhor possa ficar à vontade aí e fazer o seu serviço. E o moço foi, começou a fazer aquele trabalho, foi assessorado pelo capataz, como o dono da fazenda havia dito, e ali ao final da tarde aquele dono retorna e levou um susto muito grande, porque ele mandou fazer uma cerca de uns 2 metros de altura, fechado por madeira. Ele chegou e viu uma ponte atravessando de um lado para o outro do riacho. Ele não gostou, ficou muito enfurecido, disse que não ia pagar pelo serviço, porque mandei fazer foi um muro, não foi ponte. E o que o senhor fez? Não, eu não aceito isso. E ali ele discutindo com aquele moço, o mais novo no outro lado do sítio, na sua casa, houve aquela palavra áspera, e reconhece a voz do irmão mais velho e sai para falar com ele. Quando ele sai, ele encontra uma ponte atravessando de um riacho para o outro. Ele ficou muito feliz e falou assim: meu irmão sentiu vontade de conversar novamente comigo, mandou fazer essa ponte, e esqueceu que estava conversando com aquele moço lá, o seu irmão mais velho. O mais novo saiu correndo em direção do irmão mais velho, pulou no seu pescoço, abraçou, começou a beijar, chorar, e o mais velho, com muito ódio, não sabia explicar o porquê, mas ele ficou revoltado, não usou a ponte que o moço mandou fazer. Mas o mais novo falou: meu irmão, muito obrigado, meu irmão,
2 anos sem falar contigo, eu agora, você manda fazer essa ponte para nós renovarmos a nossa aliança, a nossa amizade, muito obrigado. Irmão, não foi isso que o irmão mandou fazer, mas a atitude do irmão mais novo foi tão forte que o irmão mais velho vem e sente as lágrimas botar nos olhos, abraça o irmão, começam a se beijar no rosto um do outro e aceitou o pedido de perdão. Com isso, aquele moço agora, aquela obra que ele fez, que parecia ser uma coisa mal feita, agora foi uma obra de gênio. Aí ele falou assim, poxa, muito obrigado por ter me desobedecido e feito essa ponte. Fala o seguinte, eu quero contratar o senhor para trabalhar para mim aqui, vou pagar muito bem o senhor. O moço falou, não, obrigado, meu irmão. Eu tenho que ir, não posso parar, porque eu tenho muitas pontes para consertar por aí ainda. Então, a moral dessa história é a seguinte, quantas pessoas estão revoltadas, brigados, sem motivo, não sabe por quê, às vezes foi uma coisa pequena que aconteceu, quando vai ver, vai crescendo aquela ira, aquele ódio, e o que Deus nos chamou foi para fazer pontes. Nós somos construtores de pontes. Então são pontes que nós fazemos para renovar alianças, que em muitas casas já não se falam mais pai com filho, esposa com esposo, muitos estão brigados e não sabem nem o porquê da desavença, não sabem o porquê que ficou agora revoltado um com o outro, e com isso muitas amizades são quebradas. Mas neste momento que você possa entender que Deus nos chamou para fazer alianças, para renovar relacionamentos, e não para estarmos brigando. E às vezes o povo cristão esquece disso. E com isso é feito um muro, construído um muro, esse muro é um muro de separação. Então que nesse momento você possa crer, se você já ouviu falar de pessoas que estão aí com relacionamentos partidos, brigados por causa de coisas sem, às vezes, uma razão de ser, compartilhe nesse vídeo, comente no vídeo, compartilhe com pessoas que também já tenham passado por isso, que também precisam ouvir essa palavra, e que Deus te abençoe, que você possa colocar em mente que você é uma pessoa que foi chamada por Deus para ser um construtor de pontes. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.